Olá, seja muito bem-vindo. O assunto de hoje diz respeito ao posicionamento do cristão em relação à sua vida em comunidade. Mas antes de falar sobre esse assunto, se você que está nos assistindo agora ainda não é inscrito nesse canal, junte-se a nós, inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda muito a fortalecer esse canal. Bem, falamos nos dois últimos vídeos que quem compreende que foi resgatado por Cristo na obra redentora na cruz do Calvário, desenvolve alguns hábitos que o identificam como cristão. E o primeiro que nós mencionamos aqui foi o hábito de conhecer o manual que Deus escreveu para o ser humano não ficar perdido na vida. O segundo, semelhante a este, é falar a Deus por meio da oração. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro hábito. Esses três hábitos formam o tripé de sustentação para a caminhada cristã ser saudável. Mas qual é esse hábito? Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9 e 10, afirma que existe um povo eleito por Deus, que foram feitos sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E no versículo de número 10, ele identifica esse povo por meio das seguintes palavras: vós que não erais povo, sim, vocês mesmos que não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Logo vem a pergunta, mas quem é esse povo? João, em seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 12 e no versículo 13, afirma que esse povo é todo aquele que recebeu Jesus, o qual passou pelo processo de regeneração e alcançou de Jesus o poder de ser feito filho de Deus. Esse povo é conhecido nas Escrituras como Igreja do Senhor, corpo de Cristo, família de Deus. Mas talvez você esteja agora se perguntando, mas isso quer dizer que eu preciso fazer parte de uma comunidade cristã aqui na Terra? Eu quero dizer para você que isso faz parte do propósito de Deus para a vida do ser humano. Exatamente, esse é o terceiro hábito. Esse é o terceiro hábito. Mas talvez agora você também pergunte, mas quais as razões que você me dá para afirmar isso? A resposta ela é bem simples. Mateus, em seu evangelho, no capítulo 16, no versículo 18, afirma que Jesus disse ao apóstolo Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus afirma sobre esta pedra, Jesus está falando de si mesmo. O próprio Pedro afirma na sua primeira carta, no capítulo de número 2, no versículo de número 4, que Jesus é a pedra angular, eleita e preciosa. Quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, isso significa que o povo do Senhor Jesus, que é a igreja de Deus na terra, o corpo de Cristo, a família do Senhor tem um dono. Jesus disse, minha igreja. E em Jesus, essa igreja é protegida do mal, pois a promessa do Senhor dessa igreja é que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Você tem essa segurança? Se você faz parte desse povo chamado Igreja de Deus na Terra, pode estar certo disso. Mas se não faz, o convite que eu te faço é: faça parte desse povo e desfrute dessa proteção, dessa promessa, dessa providência que o Senhor, por meio de Jesus Cristo, oferece a esse povo chamado igreja. Por fim, estar comprometido com uma comunidade cristã é parte do propósito de Deus para a sua vida. Lembra que eu já disse isso agora há pouco?
Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 15 e 16, escreve as seguintes palavras: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse corpo que Paulo afirma ser Cristo a cabeça dele é a sua igreja aqui na terra. Estar fora desse corpo significa estar desligado da cabeça que é Jesus. E um membro fora do corpo não tem condições nenhuma de viver sozinho. Está desligado dos demais membros, sem condições nenhuma de permanecer vivo. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 24 e 25, aconselha a todos nós com as seguintes palavras: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem, a não abandonarmos as reuniões, as quais chamamos de culto a Deus, como tem sido costume de alguns por aí. Ao contrário disso, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Dentre tantos outros propósitos, unir-se ao povo de Deus, igreja do Senhor, tornar-se membro do corpo de Cristo na terra, faz parte de nossa corrida espiritual, juntamente com a leitura da Bíblia e a oração. O convite aqui é: procure uma igreja séria, próximo de sua casa, identifique-se com os demais membros e une-se a eles. Mas lembre-se, todas as demais pessoas dessa congregação são pecadores que juntas estão lutando contra o pecado e o mal à sua volta. E no final, depois de termos vencido tudo em Cristo, nos encontraremos no céu para estarmos para sempre com o Senhor.